Olá, resenheiros e resenheiras aqui do canal, eu sou a Andreia e esse é o Resenhando com Guabi. Sejam bem-vindos ao canal que traz as reviews dos BLs mais comentados do momento, dicas de doramas pra vocês, e hoje eu vou comentar o 5º episódio de Star in the Sky. Antes que eu comente pra vocês o que eu achei desse episódio, que eu também amei, eu quero primeiro de tudo agradecer aos inscritos aqui do canal, aos resenheiros e as resenheiras que se inscrevem aqui no canal, os que já estiveram comigo desde o começo, que esperaram eu passar por todo aquele processo do problema de saúde, tá me acompanhando, tá me apoiando todo esse processo que eu tô fazendo, não desistiu do canal porque eu já consegui passar os 1000 inscritos e eu tava precisando muito que isso acontecesse porque a minha intenção sempre foi monetizar o canal, então agora é só lutar para ganhar com o canal, porque como vocês sabem, devido ao meu problema, eu não consigo trabalhar e também não sou, tecnicamente, né, segundo a lei do Brasil, pela minha idade, eu não consigo uma ajuda do governo, eu não consigo ter o benefício do governo tão fácil. Então eu preciso ter uma renda. E aí eu tô tentando monetizar o canal para que eu tenha essa renda. E eu queria agradecer principalmente aos inscritos que me ajudou a chegar a passar os 1000 inscritos. Então muito obrigado. Agradeço de coração. E eu queria, como hoje é segunda, eu queria primeiro, ontem foi Dia das Mães, eu queria dar um feliz Dia das Mães para as resenheiras mães aqui do canal, que sempre tá comigo, sempre tá assistindo, sempre tá deixando apoio e mensagens muito carinhosas para mim, e todos os resenheiros e resenheiras aqui do canal que deixam mensagens muito carinhosas e desejando muita sorte e dando muito apoio, tanto para mim quanto em relação à saúde da minha mãe. Muito, muito obrigada a vocês. Eu queria agradecer antes que eu fale do episódio. Tudo bem, resenheiros? Então, muito obrigado. Eu agradeço a vocês por estar me ajudando a chegar, a realizar a minha meta e o meu sonho, que é ter o meu ganho próprio com o canal. Eu já consigo fazer live, então eu vou pôr na comunidade aqui do canal o dia que eu vou fazer uma live, a gente vai ver qual é o melhor horário para todos poderem assistir. Tá bom, resenheiros? Bom, o episódio 5 de Star in the Sky começou comigo retirando o que eu falei, que eu queria jogar a mão na cara do Dal, mas quando foi chegando no final do episódio eu já queria de novo dar 3 tapas na cara dele, porque ele tava me irritando. Mas no final eu gostei, eu fiquei feliz com ele e vou ficar feliz no próximo episódio, eu acho, né? Então eu já quero que chegue sexta. Olha, eu tô tão ansiosa pra chegar sexta e sábado, por vários motivos. Porque eu quero assistir muito sexta-feira Star in the Sky e quero assistir Plus Minus no sábado e Kim Porsche no sábado, que eu tô desesperada pra saber o que vai acontecer nesses episódios. Então eu tô bem ansiosa com esses episódios, eu quero que chegue logo sexta-feira, a semana tem que voar. Mas no 5º episódio, a gente tem o começo que volta do Dal conversando com o Paul. Gente, eu confundi, eu troquei. O Sam é o que que já percebeu que o Dal e o Klein se gostam. O que tá dando em cima dele, que fica em volta dele, parecendo uma beronha, parecendo uma mosca em cima do Dal, porque pelo amor de Deus, garoto que não se toca, eu nem consigo chamar ele mais pelo nome, eu fico chamando ele de beronha durante todo o episódio. Porque o menino que não se toca, ele se chama Paul. Então eles estão conversando e aí ele pergunta pro Dal o que ele tem que jogar fora. Que se ele souber, ele vai poder ajudar o Dal. E fica mais fácil. E o Dal diz pra ele que é a confissão e o sentimento que ele tá tendo em relação da que a menina lá, Peng Peng, se declarou pra ele e ele não quer dar um fora nela e deixar ela triste, que igual aconteceu com ele. Aí o Beronha fala pra ele assim que é só isso. O outro sentimento do passado, que a declaração que ele fez, que deu errado, se ele não quer se livrar disso, ele diz que não. Que ele não vai conseguir esquecer, então não. Aí ele sai e fala pra ele assim que ele precisa ficar um tempo sozinho. E ele sai caminhando na praia. E ele encontra o Klein. E o Klein tá pensando, tá de coração partido. Porque, olha, eu entendo que me irrita a gente ver os dois nessa coisa de tipo, com linha cruzada. Nunca conversa claramente. Primeiro, o Dal não pergunta claramente pro Klein se ele namora e se ele gosta dele. E o Klein também não pergunta pro Dal ainda, olha, você gosta de mim ainda? Porque eu não quis te dar onde deu fora da outra vez. Eu tava deixando você seguir seu sonho de estudar fora. Então eu quero saber se você gosta de mim pra me dar uma chance. Entendeu? Eles não chegam nessa conversa. Isso vai deixando a gente bem irritado, porque eles ficam nessa coisa de um deduzindo as coisas. Então, o Klein tá ali achando que o Dal já não gosta mais dele, porque ele acha que o Dal mandou o outro jogar fora era o que ele sentia pelo Klein. Que eu também achei isso, e muitos fãs achou isso também e ficou revoltado com o Dal. Mas não foi isso, ele não escutou o final da conversa.
Aí ele pergunta onde o Dal está indo, o Dal diz que vai caminhar. E pergunta se chama ele para ir lá na ponte. E eles sentam, aí o Dal pergunta pro Klein por que o resort chama Casa do Klein. E ele diz que é porque quando ele era pequeno, os pais dele pediu para ele dar um nome e ele falou isso e aí virou Casa do Klein. E ele diz que o nome dele significa ondas. Então é bem característico ele gostar da praia, eles têm casa na praia, e o nome dele tem o significado de ondas. Ele explica pro Klein que o nome dele significa Estrela do Norte, que é a estrela que nunca sai do lugar e que ela brilha mais do que as outras. Então ela é uma referência para as pessoas que se perdem. Ela guia as pessoas para o seu caminho, para se encontrar novamente e a chegar no seu objetivo, no que ela quer. Só que ele fala assim que a mãe dele deu esse nome para ele esperando que ele fosse isso. Que ele fosse uma pessoa que guiasse, ajudasse, fosse um ponto de luz para as pessoas que estão perdidas. Mas que ele não é assim. Tanto é que ele queria muito guiar a Peng Peng até no que ela quer. Aí ele fala, ela gosta de mim, mas eu não consigo fazer isso, porque eu sei que eu nunca vou gostar dela. E aí o Klein fica escutando ele falar. E ele fala que ele queria não ter que fazer isso com ela, e ela pediu uma chance, então ele deixou ela ter essa chance, porque ele já teve no lugar dela de ser rejeitado, sabe como doeu, como machucou ele, e ele não quer que ela passe por isso. E aí o Klein se sente culpado e pede desculpa, e ele fala pra ele, aí que tá. Se ele pediu desculpa, qual era a obrigação dele? Vamos esclarecer isso agora então. Me magoou o que você fez, então eu não quero saber por que você fez isso na época. Tá, ele resolveria isso, não. Ele vira pro Klein e fala pra ele esquecer, como se não significasse mais nada pra ele. Na cabeça do Klein, tipo, não significa mais nada pra ele, ele não tá magoado comigo, porque ele não me ama, então. Aí ele fala pra ele, assim, que ele quer seguir em frente. E o Klein fica olhando pra ele. E ele diz, olha o que ele fala pro Klein. O Beronha, que é o Paul, me chamou pra sair. Ele me pediu uma chance. O que você acha? Cara, ele tava esperando o Klein falar pra ele, não sai porque eu quero te conquistar. Eu entendi. A minha prima ficou revoltada porque o Klein não fala, também falou ótimo e não falou pra ele não ir. Mas também eu entendo o lado do Klein. Tipo assim, na cabeça dele ele tá achando que o Dal não gosta mais dele. Então pra que ele vai tentar impedir a vida dele seguir em frente? Pra ele já magoou ele muito, então ele acha que ele deve ser feliz com outra pessoa se ele tá conseguindo. E ele tá achando que ele tá gostando do Beronha lá, né? E aí ele vira pra ele e fala, ótimo, eu fico feliz por você, ele é um cara legal, você soube escolher. E aí ele fica puto, ele tem um ataque de pelanca. Ele fala assim que o Klein não... Quem o Klein pensa que é? O Klein não sabe nada do que ele sente. Se ele sente, se ele lembra, se ele esquece, se ele deixa de esquecer, se ele quer sair ou não quer sair, não é decisão do Klein, não. Ele não tem que dar palpite no que ele sente. Olha só. Aí o Dal vira pra ele e fala assim, se ele acha que ele, com o Beronha, é alguma... Quando ele vai terminar, o Klein não deixa ele terminar a frase. Ele pega e fala assim pra ele, olha, o que magoou você, esquece. Deixa pra trás e segue em frente, como você disse. Aí ele fala pro Klein que ele queria muito, muito ser uma pessoa que prioriza os sentimentos dele. E aí ele não se importaria com o sentimento das outras pessoas, assim como o Klein faz, se ele já fez isso. E aí ele fala que já, porque ele já fez isso com a Dia, a gente vê no final do episódio. Ele não fez isso com o Dal, só que o Dal entende que ele tá falando dele. Mas ele quis dizer que ele já foi sincero com a Dia. E nesse ponto eu concordo com o Klein, gente. Se você não ama a pessoa, não tem isso de ficar, eu tenho medo de ter dó de magoar ela. Não, é melhor você magoar ela com a verdade, falando, não, eu não amo você, do que você deixar a pessoa ficar a vida inteira tendo a esperança de que você vai amar ela e você não vai amar ela. Então ele tá certo, é melhor ele já cortar logo, pelo menos a pessoa vai sentir aquela dor, vai seguir em frente, vai esquecer ele, vai tentar construir sua vida. Não vai ficar construindo um castelo de cristal esperando ele e ele chegar um momento que vai destruir tudo aquilo e não vai ser verdade. Ele tem razão. Mas só não concordei. Pra mim ele tinha bebido muito, bateu com a cabeça dele falar pro Dal sair com o Beronha. Isso eu não concordei não, dele achar ótimo, tá? Tudo bem que ele não falasse nada, já que ele tava achando que o Dal não gosta dele, mas ficasse quieto. Não desse a opinião. Se abstém da opinião nesse momento. E ele fica magoado. Aí o Dal levanta e sai e deixa ele sozinho. Aí o Dal vai caminhando na praia.
com o coração triste, o clã triste, meio que os dois sofrendo um pelo outro. No outro dia de manhã, eles vão tomar café. E o Beronha tinha conversado com os meninos à noite, na beira da piscina, com os amigos dele, que ele tava pensando em desistir de dar em cima do Dal, graças a Deus. Mas os amigos falam pra ele não desistir não, se ele acha que tem esperança pra ele não desistir. Não fala isso, gente. Mas no outro dia ele vai atrás do Dal de novo, e eles estão conversando, e o Clay tá sentado perto. E o Dal fica jogando indireta pro Clay, mas ele não fala claramente pra ele. Porque aí o outro diz que o Dal bebeu tanto de noite que ele teve que arrastar ele pro quarto. E aí ele se mexeu a noite inteira, e ele teve que abraçar ele, os dois dormiam abraçados. Aí o Dal fala que ele não tava, ele só tinha bebido, ele não tava morto. Aí o Dal fala que quer ir embora logo, não quer mais ficar ali. O rapaz acha estranho, porque ele gosta de praia, mas aí ele diz que a gente não pode ficar a vida inteira gostando da mesma coisa. Uma hora você tem que deixar pra trás e seguir em frente. E ele falou isso pra atacar no Clay. E aí o outro pergunta pra ele se toda vez que ele bebe, ele chora. E ele fala pra ele que ele não tava bêbado. Aí ele, mas você chorou ontem à noite. Ele, mas eu não estava bêbado. Aí o Clay olha pra ele e sai e vai ficar olhando o mar. E a mãe dele vai chamar ele pra avisar que o ônibus que eles vão já chegou. E ele tá tão distraído que ele não escuta ela. E ela é um amor, gente. Eu gosto muito da mãe dele. Eu sei que vocês ficam esperando, porque todo ano, desde que eu comecei o canal, eu trago sempre um vídeo na época do Dia das mães especiais dos BLs. Eu não trouxe ainda esse ano, mas eu vou trazer na próxima semana. Vai ser atrasado? Vai. Só que eu vou fazer um vídeo especial para as mães dos BLs novos que a gente tem aí. São várias mães muito divertidas, muito fofa, que a gente é apaixonado por elas, não é verdade? Então eu vou trazer esse vídeo para vocês. E aí ela pergunta se ele tá bem, ele diz que tá. E ela fala que o ônibus chegou e os dois voltam para o local do embarque abraçado. E ela se despede dos alunos, todos entram no ônibus. O Dal vem, ela vai se despedir dele e pede para que ele vá visitar ela, porque ela ainda quer levar ele para mergulhar, que eles ficou pouco tempo. E nisso o Clay chega. Ela vê que o clima entre os dois não tá bom. O Dal vai pro ônibus e o Clay vai se despedir da mãe dele e ela fala para ele que ele tem que parar de guardar as coisas só para ele. Ele tem que aprender a dividir os sentimentos dele. Ele abraça ela, se despede e vai para a cidade novamente. E nisso a gente vê que quando eles chegam lá, o Dal vai pra casa do Fá. Aí chega lá, ele já senta do lado do Fá na cama. Aí o Fá fala, bom, se você não quer desabafar, eu vou dormir. Ele, olha só, ele fala assim, o Clay falou pra mim sair com o Beronha. E o Clay não falou isso. Ele disse que o Beronha chamou ele pra sair. Mas ele disse já que o Clay falou pra ele sair com o Beronha. Aí o irmão dele fala, mas por quê? Aí ele fala assim que ele também não quer tirar a namorada. Ele fala, eu não quero roubar o namorado de ninguém. E o irmão dele fala, bom, se você acha que não tem esperança, então é melhor recuar. Nesse ponto, então, o Clay tá certo, você tem que seguir em frente. E se o Beronha é uma pessoa que gosta de você, você deveria tentar. Ele teve boa intenção de falar isso. Aí ele fica puto, fala, então quer dizer que o teimoso sou eu, ele é bom e eu sou teimoso. Só que ele não entendeu o que o irmão dele falou. O irmão dele, pelo ponto de vista do irmão dele, ele tá certo. Se ele não vai tentar ficar com o Clay porque não quer tirar ele da tal namorada que ele imagina que ele tem, então ele segue a vida dele com outra pessoa. O Clay tá certo de falar pra ele, desejar boa sorte e querer que ele seja feliz. Eu não sei de onde ele tirou que outra opção que ele quer. Não dá pra entender ele. E aí a gente vê o Clay no apartamento dele, com o amigo dele. E o amigo pergunta se tá tudo bem, ele diz que tá, aquelas coisas de sempre. Ele pergunta se ele vai na festa do Sam, que é aniversário, e ele diz que sim. E vai chamar a Dia pra ir. E aí ele fala assim, ele é a amiga, ele fala de um jeito que eu acho que ela com essa amiga é um casal. Eu acho, estou deduzindo, tá, gente? Vou explicar por quê. Aí ele fala, a amiga dela também vai. Aí ele fala assim, o amigo do Clay fala pra ele, até quando você e a Dia vai ficar deixando isso acontecer? Vocês têm que esclarecer as coisas. Aí ele, eu não ligo porque as pessoas pensam. Ele, você liga assim, senão você não estaria desse jeito, pra baixo. Aí ele, Clay, as coisas têm que ficar claras, tanto seus sentimentos quanto suas ações. Então você deveria esclarecer. Aí ele fala que vai pensar. No outro dia eles vão pra festa. Na festa, o Clay tá lá, chega com a Gia e com o amigo dele. E o Dal já tá lá junto com o Beronha e o Sam e o Meiti. Só que, gente, me dá urticária ver a lerdeza do Dal.
Jesus do céu, garoto lerdo, 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 lerdo. Pelo amor de Deus. Ele chega e os meninos pedem pro Clay apresentar as pessoas que foi com ele. Ele apresenta o amigo dele, fala o nome dele, que eu esqueci, e ele fala, essa é Gia, a minha amiga próxima. Se ela fosse namorada dele desde a época da escola, ele teria falado, ela é minha namorada. Ele disse, ela é minha amiga próxima. Mas o Dal, não parece que o Dal tá com o ouvido tampado, ele precisa limpar o ouvido, porque parece que ele não escuta o que o outro fala. Ele vira o copo de uma vez já com ciúme, achando que ele tá apresentando ela como namorada. Eu acho que ele entendeu isso. Porque todo mundo ali ficou na incógnita. Então, você é amigo dela. Tanto é que ela recebe uma mensagem dessa amiga que não aparece. E, ó, se eles fossem namorada, ela falaria isso pra ele, gente? Ela fala assim, Clay, minha amiga chegou. Não espere por mim. E sai toda felizinha encontrar essa amiga que eu acho que pode ser um casal que tá vindo aí. Igual aconteceu lá em Betty Bunny, que a gente shippou muito o casal das meninas, né? Aí os meninos perguntam se ela é namorada ou amiga. Ele falou, eu apresentei ela. Tipo assim, eu falei que ela é amiga, gente. Aí eles, não, mas você não explicou. Aí o amigo dele vai explicar qual é a história. Ele fala assim, a minha vida não vai fazer a bebida de vocês ficar mais interessante. Aí o amigo dele tenta contar a história de novo. Aí ele fala assim, para, não precisa, a gente não precisa ficar esclarecendo a minha vida. Aí ele, Clay, precisa sim. Aí o Sam fala assim, você deveria ser igual o Beronha. Que é o Paul, tá, gente? Pra quem não sabe quem eu tô chamando. Que o Beronha, pelo menos, flerta com uma pessoa e foca naquela pessoa, que ele tá falando do Dal. Aí o Beronha, com dor de cotovelo, que ele já percebeu que ele também tá se fazendo de Nelma. Oi, Nelma, o que tá acontecendo? Só pode. Porque ele tá fingindo uma lesa ali na história. Ele fala assim, ele joga uma indireta, bem direta pro Clay, que eu não entendi porque que ele falou isso. Ele fala assim pra ele, eu sou assim mesmo. Eu flerto com uma pessoa só de cada vez. Não igual esse idiota aí. Aí eu fiquei olhando, seu garoto, quem te deu liberdade pra chamar ele de idiota? Se toca, Beronha. Vai parar de ficar rondando a sopa dos outros, mosca chata. O garoto chato, já tô pegando ranço dele já, hein, que essa insistência. Aí o Clay fica olhando pra ele assim, perguntam pro Dal se ele também ama uma pessoa de cada vez, ou quantas pessoas ele ama ao mesmo tempo. E o Dal levanta, falando que vai no banheiro. Antes de sair, ele vira e fala assim que, respondendo a pergunta deles, ele ama uma pessoa de cada vez, mas que antes dele amar uma pessoa, ter um amor novo, ele vai esquecer um amor antigo. E olha pro Clay. E sai pra fora pra tomar um ar. Aí o Beronha vai atrás dele de novo. Ai, meu Deus do céu, que irritante tem, olha, esse rapaz. Aí chega lá, ele pergunta se tá tudo bem, ele diz que tá, que as luzes deu dor de cabeça nele. Aí ele fala, as luzes ou alguém? Ele já percebeu que os dois tá rolando um clima, então para, né, chato. Aí ele fala, eu não entendi, ele deixa pra lá. E aí ele pergunta pra ele se ainda tem a ver com a história do amor antigo e do amor novo, e se ele, o Beronha, tá incluído nesse amor novo. Aí ele vira pra ele e fala assim, o Beronha, ele fala o nome dele, tá, gente? Ele vira pra ele e fala, ô Beronha, eu já falei pra você que eu tenho um sério problema, eu tenho medo de rejeitar as pessoas. Tipo, eu tô te rejeitando e tô explicando que eu tenho medo de falar claramente eu não te quero. Mas entenda que isso que eu tô te explicando é que eu não te quero. É isso que ele fala pro Beronha. Aí ele fala isso pra ele. Aí o Beronha vira pra ele e fala assim, tá, mas enquanto você ficar com esse medo, eu ainda vou achar que tem uma chance. E é verdade, enquanto ele não fala para as pessoas claramente eu não te quero, todo mundo vai achar que tem uma chance com ele. Aí ele fala pra ele assim, é tão difícil assim você esquecer o passado. E aí o Dal fala pra ele que ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai esquecer. Aí eles voltam pra festa, todo mundo continua lá se divertindo, muita gente foi embora. E aí o Dal tá dormindo no sofá. E o Clay fala que já tá na hora de acabar a festa. E ele tá com a cabeça no ombro do Beronha. E nisso, o amigo o Sam fica chamando, ele não acorda. Aí, olha que idiota. O Beronha vira pra ele e fala assim, Dal, você quer ser meu namorado? Aí, o Dal tá dormindo, né? Ele pega e fala assim, se você não acordar, eu vou entender que você aceitou. Que idiota esse garoto. Sério, eu achei ele muito
muito desnecessário nesse momento. Isso não é uma coisa que se faz. Tanto é que o Sam fala pra ele, isso não é uma brincadeira que se faça. Porque na hora que ele acaba de falar isso, se o Dawn não acordar, ele vai achar que ele tá dizendo sim, o Dawn acorda na hora. Porque nisso o Clay levanta da cadeira, bravo, e o Sam ainda fala, calma, Clay. E aí o Dawn fala que vai no banheiro, e os amigos dizem que vai esperar ele lá fora. E o Clay sai pra ir atrás dele, do Dawn. Nisso, o Beronha quer ir atrás do Dawn, o amigo deles, o Sam, segura ele e fala, não. Ele fala, quer dizer que você tá me impedindo, você tomou partido dele. E aí ele explica, eu não tomei partido dele. E nem de ninguém. Só que você sabe o que tá acontecendo. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Então acho que tá na hora de deixar eles se resolverem. Tipo, ô garoto, tá todo mundo vendo que eles dois se gostam e você tá aí fazendo a Nelma. Né? Aí o Dawn tá no banheiro, lavando o rosto, o Clay entra, fecha a porta, joga ele na parede e beija ele. Aí o Dawn empurra ele e fala, você tá bêbado? Você tá doido? Ele, não tô bêbado. E beija ele de novo. Aí ele empurra ele de novo. Aí ele fala, o que você tá fazendo? Aí ele, você tá pensando que meus sentimentos é brinquedo? Que você pode brincar a qualquer hora? Aí ele abraça o Dawn. Aí dá uma dó dele nessa hora que ele abraça o Dawn e fala assim, eu tô com ciúme. Aí ele empurra o Clay de novo e fala assim, por que você acha que tem o direito de ter ciúme? E aí ele responde pro Dawn que você me deu esse direito, eu acho. E o Dawn explica pra ele que deu esse direito no passado, agora não. E que ele tá entendendo errado. Então, tipo assim, o Dawn falou que não gosta mais dele nisso. Aí ele pega e beija o Dawn de novo. E aí o Dawn corresponde. Só que o Dawn empurra ele. Antes do Dawn empurrar ele, bate na porta. E é o amigo dele, chamando eles pra ir. Aí o Dawn vai lavar o rosto, ele pede desculpa e os dois saem. A hora que eles estão saindo, o Dawn vai embora na frente. O amigo dele, o Sam, pergunta pro Clay, Clay, vou te perguntar uma coisa. Você terminou com a Dia por causa do Dawn? Vocês realmente terminaram? E foi por causa do Dawn? Porque no coração do Dawn só existe você. E no seu coração, o Dawn está? Ou você tá brincando com ele? E aí a gente vê ele contando pro Sam e mostra o flashback de que ele largou da Gia lá na época da escola. Há anos eles não namoram. Eles só viraram melhores amigos porque ela virou a confidente dele depois de um tempo. E ele contou, mostra ele falando que ele não ama ela, que eles dois só se gostam de ficar juntos porque são amigos. E que quando ela encontrar o amor, ela vai entender. E passou anos assim, os dois tendo essa amizade, mas ela não é namorada dele. E eles vão pra pegar o táxi. Aí Beronha, que tá cachaçado, fica insistindo que vai levar o Dawn pra casa. Só que o Sam fala que não, que eles vão de táxi porque ele tá cachaçado. Aí ele fala, mas eu vou no táxi com ele. E aí ele para um táxi, o Sam, e joga o Beronha dentro do carro e manda o taxista embora com ele. Pra ele não levar o Dawn. E aí vem outro táxi, a hora que o Dawn vai entrar, ele fala, não, vocês dois precisam se resolver. Então converse com ele e vira pro Clay e fala, Clay, resolvam isso hoje. E vai embora e deixa os dois. Como o Clay não bebeu muito, quase não bebeu na verdade, né? Porque ele tá puto da vida. Ele vai pro estacionamento e o Dawn vai junto. Aí o Dawn pergunta pra ele assim, o que você quer? Aí ele fala, sobre o quê? E aí o Dawn perde a paciência com ele e fala assim, ó, você é burro ou você tá se fazendo de burro? Pra dizer que não tá sabendo do que eu tô falando. E aí ele vira pro Dawn e fala, Dawn, você pode achar que eu sou inteligente em muitas coisas, mas na questão do amor, eu não sou. Eu sou bem estúpido, mas muito estúpido. Tão estúpido que eu chego a me odiar. E ele fala isso, gente, quase chorando, com o olho lacrimejando, que você vai ficar com o coração partido. Aí nessa hora eu já tava amando o Dawn de novo, tá? Porque eu fiquei com raiva dele no momento da festa, que ele não entendeu, e lá na praia, que ele surtou sozinho, achando que o outro tava mandando ele ficar com a menina, com o Beronha. E que o outro tava namorando, mesmo o outro falando que não. E aí ele fala pra ele, quando eu tô seguindo a minha vida, o Dawn fala, você volta pra minha vida e continua voltando. Você acha que eu me divirto com isso? E aí o Clay vira pra ele e fala assim, você acha que alguma vez eu me diverti com isso? E ele pergunta pro Clay, e o que você quer de mim? Você gosta de mim? E ele não responde, ele simplesmente tasca-lhe um beijo nele. Que se ainda depois disso precisa desenhar pro Dawn, por favor, Dawn, você aí, meu Santa Nossa Senhora da lerdeza desta pessoa, porque olha, depois, meu filho, até o Tiny, que era lerdo, entendeu o look you do Sarawak, você não tá entendendo o que ele tá falando? E aí no próximo episódio a gente vai ver que ele vai falar pro Fá que eles estão namorando, então ele entendeu que ele gosta dele, e ele vai falar pro Beronha, o Clay vai chegar no Beronha
e vai falar pra ele, você me perguntou se eu gosto do Dal. Eu gosto do Dal. Não, eu não gosto do Dal, na verdade. Eu amo o Dal. Tipo assim, rala peito daqui, mosca. Que você tá enchendo o saco do meu namorado? É bem isso que ele fala. Então, por isso que eu tô ansiosa pro próximo episódio, porque eu quero ver esse namoro deles começar. Já tava na hora. Eu preciso que desenrole logo, comece a surgir. Se bem que eu entendi porque que ainda não apareceu a história do Fá com o Prince. Porque não vai rolar ali na faculdade a história dos dois. Eu sei que a história do Prince com o Fá, ele vai ser voluntário num município, tipo uma aldeia. Igual aconteceu lá em Mil Estrelas, que era uma aldeia, sabe? E aí ele vai ser um médico voluntário lá. E lá ele vai reencontrar o Prince. Por que reencontrar, André? Porque no episódio 4... No episódio 4, ele esbarrou no Prince na escada durante o concurso lá do Lua, da faculdade, lembra? Ele tava descendo, o Prince tava subindo, eles esbarraram. Eles esbarrou ali. Ele vai reencontrar o Prince lá. Os dois no começo não vão se dar muito bem. E é ele que vai fazer o coração do Fá se curar. E eles terem este amor, que eu também já tô ansiosa pra ver. Mas eu acho que primeiro vão encerrar a história do Dal com o Klein. Eu vi que vai ser 8 episódios. Então eu acho que os 8 episódios vai ser a história do Dal com o Klein. E mais 8 episódios com a história do Fá com o Prince. Eu acho que vai ser assim a história. Tipo, primeira e segunda temporada, mas do mesmo elenco, todos envolvidos ali, mas mostrando a história dos dois, tá? Eu acho que vai ser assim. Não estou afirmando, tá? Então não venham depois me cobrar se for diferente. Eu quero saber de vocês, se vocês também estão gostando da série. Também ficou feliz que finalmente esses dois se entenderam, né? Então deixa nos comentários aqui que eu vou responder vocês. Não esquece, antes de sair do vídeo, deixa o like, que o like é muito importante. Eu preciso muito do like de vocês, ajuda muito o canal. Se inscreve se você não está inscrito, então já se inscreve e ativa as notificações para não perder os vídeos aqui do canal. E também compartilha o vídeo e indica o vídeo para os seus amigos, que assim ajuda a fazer bastante propaganda, porque o YouTube está demorando, não está divulgando, indicando os vídeos como antes, por causa que eu dei aquela pausa de pôr vídeo no canal. Então vocês sabem que ele dá uma caída na indicação. Mas então olhem de novo se as suas notificações estão ativadas, certo? Porque às vezes desativa sozinho. Então era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Esse é o vídeo de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo.